Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Bendita Planta, aqui é a Rose. Espero que estejam todos bem, todos em paz. Hoje nós vamos falar a respeito dos Paphiopedilums, popularmente conhecidos como sapatinho, tamanquinho, queixuda, e são tantos apelidos que eu nem vou listar todos aqui, porque senão nós iríamos ficar muito tempo, tá? Mas assim, quando você faz a busca, você encontra inúmeros apelidos para essa orquídea. Essa orquídea linda, que realmente chama muita atenção, é muito exótica e que eu amo cultivar. Como elas fazem muito sucesso nos vídeos e vocês têm muitas dúvidas, eu fiz um compilado dessas dúvidas e espero saná-las, tá? Mas se ficar alguma coisa ainda, podem deixar aí nos comentários abaixo do vídeo que eu respondo se eu souber, tá bom? Então vamos começar. Elas são de origem asiática, mas se adaptaram muito bem ao clima de algumas regiões aqui do nosso país. Então, fizeram-se muitos híbridos. E o resultado não poderia ser outro, né? Maravilhoso. Lindíssimas as flores. Eu acabei de adquirir uma mais escura, que é essa, um vermelho bem mais intenso. Vamos torcer para que ano que vem vejamos floração. Lindas demais, né? Existe verde, branca, cor de rosa. É uma infinidade. São muito lindas realmente. Então vamos às perguntas que vocês sempre me fazem. Uma pergunta que é muito presente nos vídeos é a respeito das manchas marrons nas folhas. Vejam que as minhas não têm mancha marrom. E quando eu faço os vídeos, sempre as pessoas me perguntam: nossa, como que as folhas das suas sapatinhos estão verdinhas, sem mancha alguma? As minhas estão manchadas. Essa é vermelho bem intenso. Um dos motivos para essas manchas, e geralmente são ferrugens, né, que dão nas manchas da sapatinho, que é muito comum, é porque quando você rega esse tipo de orquídea, você deixa molhar as folhas. Vejam que as minhas, olha, estão empoeiradas, tá vendo? Bem empoeiradas. Olha, eu simplesmente, quando eu rego com mangueira, eu coloco o bico da mangueira aqui e rego. Quando eu noto que a água está escoando, saindo aqui no fundo do vaso, eu paro. Aí eu sei que ela já está hidratada. Eu jamais vou molhar as folhas das minhas sapatinhos. Então eu não tenho esse problema de ferrugem aqui, porque eu aprendi, né, que eu não posso molhar as folhas e assim eu faço, tá? Mas o interessante é que elas ficam aqui no tempo, tomando chuva. E olha que nós tivemos um período longo de chuvas aqui em Minas Gerais. Foram 4 meses de chuva, quase que diária, e elas não mancharam. Deve ter alguma resposta científica para isso. Mas, como eu sempre falo também, eu sou uma apaixonada pelas plantas, pelos bichos, mas não sou da área, né? Então eu não sei responder a vocês o motivo disso, tá? Por que que isso acontece? Realmente elas tomam toda a chuva que cai. Olha que aqui em Minas tem chovido muito na minha região e não mancham, tá? Mas eu já notei que se for na hora das regas, sim, pode ser a química que tem presente na água tratada, não sei, né? Não sei dizer, tá?
Realmente eu pesquiso muito, eu procuro saber, mas não sou da área, tá, gente? Tudo que eu falo é baseado no meu cultivo, nos meus resultados. Eu não posso falar com vocês que tem uma comprovação científica, jamais, tá bom? Que seria charlatanismo meu, né? Então tá bom. As regas. Me perguntam também a respeito de regas. Como que eu sei se essa patinho precisa ser regada? Eu venho aqui no substrato, olha, e faço assim. Se o meu dedo sai sujo, como saiu aqui agora, é porque ela tem umidade. Não precisa ser regada. Quando ele sai limpinho, eu sei que está precisando de água, tá? Então, não tem como eu falar assim, pode regar de 3 em 3 dias, de 2 em 2 dias. Não tem como, porque cada região, cada clima tem as suas especificidades. Eu não posso dar uma receita para vocês, né, que não vai resolver, tá bom? A umidade ambiente. Toda orquídea precisa de muita umidade ambiente. Isso é uma necessidade que elas têm. Então, como que eu mantenho a umidade ambiente? Com plantas ao redor. Plantas que têm as mesmas necessidades. Samambaia, elas ficam aqui também, né, com as outras orquídeas. Tem chifre de veado, bromélia, tem muitas bromélias aqui no orquidário e que ajudam nessa umidade ambiente. Luminosidade, que é uma dúvida também que vocês têm. O sombrite aqui é de 80%. Ali eu tenho um pé de goiaba, vejam o tronco dele, que ajuda a filtrar a luz. No quintal vizinho tem um pé de manga, tem a casa também. Então, assim, que ajudam a filtrar toda a luz solar. Elas não toleram luz solar direta. Eu tenho aqui essa cortina, olha, eu chamo de cortina, que quando é no verão, a luz solar, ela vem daquele outro lado ali e eu desço todo esse sombrite para que protejam as orquídeas. No inverno eu faço assim, eu prendo, né? Porque senão vai virar uma penumbra. E também não é o que a gente precisa, né? Não é o sombreamento 100%, não, de forma alguma, tá? Então é um artifício que eu uso, né? Conforme a necessidade da estação, tá bom? O clima, elas precisam de um clima mais ameno. Pelas pesquisas que eu fiz, elas precisam, a necessidade delas é parecida muito com as das Cymbidiums. Um clima mais quente durante o dia e a temperatura mais baixa à noite. E é o que eu tenho aqui, tá? O nosso clima é bem parecido com esse. Assim, a gente tem essas variações durante o dia mais quente e à noite cai bastante. Mas com dedicação, carinho e persistência, a Daiane, que mora na Bahia, conseguiu ver flor de um sapatinho. Gente, ela tem o vídeo comprovando. Eu mandei uma muda para ela e ela simplesmente fez o sapatinho florir. É incrível, né? Como que a dedicação é tudo em nossa vida. O substrato. Substrato, eu vejo sempre assim, os orquidários profissionais geralmente cultivam em casca de pinos, bem triturada, bem fininha, esfagno. Aqui eu não cultivo assim, tá? Até ano passado eu misturava areia nos substratos das minhas orquídeas terrestres, das suculentas, dos cactos.
eu notei que a areia estava vindo muito suja. Então, a partir de agora, eu estou substituindo a areia pelo substrato Carolina Soy. Não é propaganda, tá, gente? De forma alguma, mas é porque eu sinto essa necessidade de contar para vocês o que eu coloco, né? O que eu misturo. E sem citar o nome, não teria como. Olha, vejam que fica bem airado. Esse substrato não vai ficar compacto, porque as orquídeas precisam respirar, né? As raízes, na verdade, as orquídeas não, as raízes das orquídeas precisam respirar. E também porque ele ajuda na drenagem. A água não vai ficar acumulada, porque se a água acumular, causa encharcamento e apodrece as raízes e a orquídea ela morre, né? Acaba causando o apodrecimento das raízes e é fatal, é morte na certa. Então eu tenho utilizado, tá? Esse substrato. E como que eu misturei? Essa aqui acabou de chegar lá da Fran, é a... Ai, tá difícil de ler aqui. Não, tá difícil de ler. Olha, e o que que eu misturei? Eu peguei terra vegetal, que eu gosto muito, o Carolina Soy, triturei o carvão, eu pego um martelo e trituro o carvão até ele ficar bem pozinho mesmo. O carvão é muito bom para as plantas. Misturei também casca de ovo triturada, que eu seco ou naturalmente ou no forno. Depois eu bato no liquidificador, tá? É cálcio, né, para as plantas. Não coloco muito, tá? Gosto de colocar borra de café, aquela borra mesmo que quando você coa o café sobra, tá? Não coloco muita quantidade também. E coloquei o esterco bovino, eu já falei, né? Misturei, fiz essa mistura bem fofinha, bem airada. E o resultado é esse aí. Assim que eu rego, a água já escoa, não causa encharcamento. E eu tenho certeza que eu não vou perder as minhas orquídeas. Consegui agora também a palha de arroz carbonizada, que está até presente no substrato Carolina. E ela é muito boa, ela não deixa o substrato compactar. Ela vai ajudar nessa aeração que as raízes precisam, tá? E eu vou, assim que eu replantar essa orquídea vermelha aqui, eu devo fazer o replante até para que vocês vejam, porque já tem 2 anos que ela está aqui plantadinha. Então, assim que passar a floração, eu vou fazer essa mistura e mostro para vocês, tá bom? E com a palha de arroz, que eu descobri que é tão boa para as plantas, tá? A adubação é uma pergunta que vocês sempre me fazem. Como você aduba as suas orquídeas sapatinhos? Eu aplico bocache de 3 em 3 meses. Eu venho aqui, ó, faço uma covinha assim, coloco o bocache e tampo de 3 em 3 meses. Quem não tem acesso ao bocache, porque, por exemplo, aqui na minha cidade não existe bocache para plantar. Eu compro da Laura Flores. Pode misturar também torta de mamona com farinha de ossos. Substitui bem, tá? Quando eu não tenho, na falta do bocache, é o que eu uso aqui, tá bem? E coloco também o adubo de liberação lenta, que eu gosto muito de usar. Aí eu já aplico de 6 em 6 meses. Mesmo as minhas estando penduradas, na época das chuvas, elas sofrem ataque de lesmas e esses bichinhos terríveis, né? Caramujo. Aí eu aplico o Metarex, tá?
sempre no período chuvoso. Ele é muito bom também. O replantio pode ser a cada 2 anos ou quando você sentir necessidade, né? É bom porque aí você vai ver como que estão as raízes. As raízes dos sapatinhos devem estar firmes, bem gordinhas. Elas geralmente têm eu vou chamar de veludinho, é como se fosse um veludinho. Quem já viu a raiz do sapatinho sabe do que eu estou falando. É como se fossem uns pelinhos. Quando ela está saudável, é assim, tá? Que ela se encontra. E eu acho que eu falei tudo. No meu entender, eu falei tudo. Se tiver ficado alguma dúvida, é só perguntar, tá? Deixar aí nos comentários. Se eu souber, terei prazer em responder. Espero que tenham gostado. Quem gostou, não se esqueça de deixar o like. E os comentários também ajudam muito ao canal, tá? Dia 5 de agosto o canal fará 1 aninho. Será o aniversário do canal. Eu vou fazer um tour em comemoração a esse aniversário. Vou contar para vocês um dos motivos desse canal existir, tá? Além do que eu amo, né, as plantas, amo cultivá-las. Nesse momento tão difícil, elas têm sido benditas mesmo na minha vida e na vida de todos vocês que gostam, tenho certeza. Mas existem outros motivos pelos quais eu quero compartilhar com vocês, que estão sempre aí me prestigiando, sendo educadíssimos, carinhosos, presentes na minha vida. Então vocês merecem saber, tá bom? Então fiquem todos em paz, cuidem principalmente da mente. Eu tenho visto muitas pessoas adoecerem nesse momento tão difícil, tá? Procurem fazer algo que gostam, distrair, desligar um pouco da realidade, né? Que está tão difícil, em todos os aspectos, tá bom? Fiquem todos em paz. Eu espero de coração que vocês fiquem bem. Um beijo grande. Até breve e eu volto com as novidades aqui do canal.